Olá, essa videoaula é sobre a revisão das unidades 1, 2, 3 e 4. Os objetivos aqui são destacar os tópicos dessas unidades e fixar o conteúdo. O primeiro tópico a ser lembrado se refere aos prefixos e sistema internacional, sendo então representados as unidades comprimento, tempo e massa pelo sistema internacional metro, segundo e quilograma. Essas três são unidades base. Já a força, muito utilizada na estática, é uma unidade derivada, ou seja, depende dessas unidades base, sendo representada por Newton, que equivale a quilo vezes metro por segundo ao quadrado. Também durante a representação dos valores obtidos em estática, utilizamos prefixos de forma a simplificar a resposta e deixá-la mais intuitiva e didática. Em geral, utilizamos as formas exponenciais múltiplas de 3 e os prefixos base giga, mega, quilo, milho, micro e nano, lembrando sempre que os símbolos apresentam letra maiúscula apenas o giga e o mega, que são a letra G e a letra M, respectivamente. Reforçamos também que quando temos um produto de unidades, nós colocamos um ponto para separá-las. Então, quando a gente tem Newton vezes metro, destaque aí ao ponto para separar ambas as unidades. Também vimos que não costumamos deixar no denominador prefixo, ou seja, sempre levamos esse prefixo para o numerador, exceto quando utilizamos quilo, em referência a quilograma, no numerador. Também vimos que quando uma unidade está elevada a uma exponencial, seu prefixo também está elevado. Portanto, temos que ter atenção na hora de fazer manipulações algébricas com esses prefixos. No tópico escalares e vetores, nós vimos a separação e definição do que é um escalar e do que é um vetor. Escalar é considerado aquilo que nos dá informação de intensidade, como massa, tempo e volume. Já o vetor, além de intensidade, também nos dá uma direção e sentido, como, por exemplo, a força, a velocidade e o momento. Todo vetor é representado por uma seta que tem uma origem e uma extremidade, sendo que o ângulo fornece a direção e a ponta da seta indica o sentido. A é a intensidade desse vetor, ou seja, todo vetor tem um módulo e, consequentemente, esse módulo é o escalar do vetor. Na análise de vetores, nós utilizamos o sistema de coordenado destro, que é aquele cuja nossa mão direita tem o polegar, indicando o eixo Z, a direção desse eixo, e a nossa mão está apoiada no plano X e Y. Sabendo disso, nós temos duas representações para demonstrar um vetor. A primeira é a notação escalar. Analisando no sistema bidimensional, nós temos como representar essa força F através das suas componentes retangulares Fx e Fy, nesse caso correspondentes à decomposição em relação ao ângulo θ. Também podemos fazer a decomposição em relação a um triângulo semelhante. A intensidade dessa força será a soma dos quadrados e a raiz dessa soma, sendo que o ângulo θ nos dá a direção dessa força. O segundo caso é através da notação vetorial. Aqui, a notação vetorial será dada pela representação da soma dos vetores da decomposição, Fx e Fy, onde Fx e Fy têm a intensidade Fx e Fy, ou seja, os escalares Fx e Fy, multiplicando nossos vetores unitários. Portanto, F pode ser igual a Fxi mais Fyj, onde I e J são os vetores unitários. A notação vetorial também pode ser representada em 3 dimensões. Inclusive, ela é utilizada muitas das vezes nessa situação por facilitar os cálculos em relação à notação escalar. Nem sempre conseguimos observar o posicionamento geométrico numa figura 3D para fazer apenas cálculos com a notação escalar. A notação vetorial em 3 dimensões é dada então pela soma dos vetores que formam a decomposição de A ao longo do eixo x, y e z. Assim, podemos representar em termos dos vetores unitários,
sabendo que a intensidade vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados. Uma outra informação que conseguimos também na notação vetorial, em 3 dimensões, é dada pelos ângulos diretores, que são os ângulos que o vetor faz com x, y e z. Lembrando sempre que esses ângulos são observados entre a origem do vetor e a origem desses eixos. Os ângulos diretores coordenados, então, são dados em funções dos cossenos, sendo alfa, beta e gama os ângulos diretores correspondentes a x, y e z, respectivamente. Dadas as representações dos vetores, podemos fazer operações com eles. Fazendo a soma, temos duas formas, através da lei do paralelogramo, na qual unimos os dois vetores que queremos somar, traçamos linhas paralelas a estes vetores e a soma ou a resultante será a diagonal deste paralelogramo. Podemos fazer isso com diversos outros vetores, sendo a soma dos primeiros dois vetores com o terceiro vetor e assim sucessivamente, bem como aplicar a regra do triângulo, no qual unimos as extremidades desses vetores, sendo que o segundo vetor vai estar junto com a extremidade do primeiro e o resultado será da origem do primeiro vetor até a extremidade do segundo vetor. Assim, podemos fazer outras somas adicionando novos vetores. Em ambos os casos, a resultante será a soma desses dois vetores, não importa a ordem, dos fatores, e se A e B forem colineares, nós teremos que a soma dos escalares também será o escalar, do resultado. Em relação a 2 ou 3 dimensões, a soma dos vetores presentes sempre será, a soma das forças, dando a força resultante, no qual essa força resultante pode ser representada pela força resultante em x vezes o vetor unitário y, mais a força resultante em y vezes o vetor unitário em j, em relação a 2 dimensões, ou em relação a 3 dimensões, incluindo o termo da força resultante em z pelo vetor unitário k. Em ambos os casos, a força resultante em cada um dos eixos será igual ao somatório de forças presente nesses eixos. Ou seja, a força resultante em x será igual à soma das decomposições de cada força em x, e assim sucessivamente. Outro tópico de destaque se refere aos produtos escalar e vetorial. O produto escalar, como o próprio nome nos diz, se refere a um produto cujo retorno, cuja resposta é um escalar, ou seja, uma intensidade. Já o produto vetorial, a resposta será um vetor. No produto escalar, nós falamos que A escalar B é igual à intensidade de A vezes a intensidade de B vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Lembrando sempre que o ângulo é analisado entre a origem desses vetores. Já o produto vetorial, A vetorial B, tem a sua intensidade como seno A vezes B vezes seno de θ, sendo θ o ângulo entre as origens desses vetores, e o resultado sendo esse vetor, ou seja, o C é um vetor decorrente do produto vetorial A e B. Além disso, destacamos aqui que C sempre será perpendicular ao plano que contém A e B. Sabendo disso, nós temos as propriedades desses produtos. O produto escalar é comutativo, ou seja, a ordem dos fatores não altera o resultado. Em contrapartida, o produto vetorial não é comutativo, ou seja, a ordem altera o resultado. Em geral, pela regra da mão direita, nós vemos que a ordem vai interferir na direção do resultado, sendo então oposto quando alteramos a ordem. Ambos são associativos, quando a gente multiplica por um escalar, e ambos também são distributivos. Ainda na análise de diferenças entre produto escalar e produto vetorial, nós temos que o produto escalar entre dois vetores unitários será igual a 1 quando esses vetores unitários forem iguais e igual a 0 quando eles forem diferentes. Basta observarmos o ângulo entre eles. Quando for igual, o ângulo é 0 e cosseno de 0 é 1. Quando for diferente, o cosseno será 90, consequentemente, o produto escalar será 0. Na análise vetorial, com o auxílio da regra da mão direita, nós temos que
O produto com os mesmos vetores unitários será zero e o produto com vetores unitários diferentes será igual ao outro vetor unitário que não corresponde, que não está nesse produto. O sinal desse vetor é dado através de um macete, que a gente utiliza a regra da mão direita, e no sentido anti-horário é positivo e no sentido anti-horário negativo, sendo como exemplo I vetorial J positivo K, J vetorial I negativo K. Uma informação relevante é que o produto escalar também pode nos fornecer o ângulo que existe entre dois vetores, dado que, se isolarmos o cosseno de θ no produto escalar, nós temos A escalar B sobre a intensidade de A vezes B. Destaque aqui que o θ sempre vai estar entre 0 e 180, pois estamos considerando o ângulo entre as origens dos vetores. Além dos vetores unitários, é importante sabermos sobre os vetores de direção e posição, que são muito úteis na resolução de problemas de estática. O vetor direção indica, como o próprio nome fala, a direção de um vetor ou de uma força. Ele é dado pelos ângulos coordenados diretores. Como mostra, é igual a cosseno de alfa i mais cosseno de beta j mais cosseno de gama k. Logo, o vetor força A pode ser representado pela sua intensidade vezes o vetor direção, UA. Uma outra forma de reescrever e muito útil para a gente é que, se fizermos manipulações algébricas, chegamos na informação que o cosseno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de beta mais o cosseno ao quadrado de gama é igual a 1. Portanto, quando tivermos dois ângulos diretores e precisarmos encontrar o terceiro, podemos utilizar essa fórmula para obter o resultado. Em relação ao vetor posição, também como o próprio nome diz, ele indica a posição de um ponto em relação a outro no espaço. Ele é representado pela letra R, que dá as coordenadas, então, deste ponto. Logo, F, nessa figura, pode ser igual a F, intensidade, vezes o vetor direção, como vimos anteriormente. Só que esse vetor direção pode ser escrito em função do vetor posição, que tem a mesma direção de F. Logo, o U de F será igual ao U desse vetor posição. Substituindo, então, essa relação, nós temos que o vetor F pode ser representado pela sua intensidade vezes o vetor posição sobre a intensidade desse vetor posição. Lembrando que, num caso geral, nós temos que o vetor posição vai ser dado pelo vetor posição do ponto final menos o vetor posição do ponto inicial. Logo, podemos inferir que ele será igual a x de b menos x de a, as coordenadas em relação a x do ponto B menos do ponto A vezes i, mais o mesmo para as coordenadas em relação a j e k. Sabendo disso, nós podemos fazer a decomposição da força em relação a dois eixos quaisquer, lembrando que Q e V, nesse caso, não precisam necessariamente ter 90 graus entre si e obedecer o sistema de coordenado padrão x e y, ou, então, fazer a projeção da força em um eixo específico qualquer. Nesse caso, a decomposição pode ser dada sabendo que esse vetor decomposto aí ao longo de um eixo n será igual ao produto escalar da força vezes a direção. Esse produto vezes a própria direção nos fornece esse vetor, ou da forma que o nosso vetor Fn intensidade vai ser igual ao produto escalar F pela direção de n. Em outras palavras, o vetor Fn pode ser igual, então, a sua intensidade vezes a sua direção, como visto anteriormente. Também vimos que, sabendo todo o contexto de vetores e forças, uma partícula pode estar em equilíbrio. Tanto para análise bidimensional quanto para análise tridimensional, essa partícula vai estar em equilíbrio se o somatório de forças for igual a zero, ou seja, força resultante igual a zero. Em outras palavras, o somatório de forças em cada uma dos componentes em relação aos eixos, ou seja, somatório de forças em x, somatório de forças em y para o sistema bidimensional, ou somatório de forças em x, somatório de forças y e somatório de forças z
para o sistema tridimensional será igual a zero. Para facilitar a análise desse sistema de equilíbrio, o caminho mais indicado na mecânica é desenvolver o diagrama de corpo livre, no qual desenhamos a partícula e o sistema de convenção, identificamos todas as forças através tanto da direção, quanto do nome, quanto dos valores envolvidos. Sempre bom lembrar que a nossa convenção, se for bidimensional, é x e y, e se for tridimensional, é o nosso sistema cartesiano destro. Outras informações relevantes são relacionadas a elementos que podem estar presentes nesses sistemas. O primeiro é o elemento da mola, no qual a força é dada pela constante de rigidez vezes o deslocamento, representado aí pelo comprimento final menos o comprimento aí de equilíbrio estático dessa mola. Sabemos também que cabos e polias, que aparecem muitas vezes nos problemas de estática, nós sempre consideramos peso desprezível, que não se deformam e têm aí atração constante. Esses dados são essenciais para se trabalhar com corpo rígido. E quando há a presença aí de contato liso, ou seja, um corpo ou uma partícula apoiada numa superfície inclinada, nós sempre vamos considerar a presença da força normal. Sabendo das forças e vetores envolvidos, bem como dos conceitos de equilíbrio de uma partícula, precisamos relembrar o que é o momento para avançarmos para a parte de corpos rígidos. O momento, numa análise simples, ele vai ser definido como a força vezes a distância. Lembrando que o momento aqui representa para a gente a rotação em relação a um ponto ou a um eixo. Então, o momento em relação a O, ele pode ser igual a sua força vezes a sua distância, sendo essa distância menor perpendicular da sua linha de ação e da força até esse ponto O, ou pode ser também dado pela força vezes R vezes seno de θ, onde R é a intensidade de um vetor posição que liga esse ponto O a qualquer ponto da linha de ação de F, vezes esse seno de θ, onde θ aqui é representado pelo o ângulo entre o vetor R e a linha de ação de F. A notação vetorial do momento ela é dada pelo produto vetorial desse vetor posição pela força. Lembrando sempre que esse vetor posição vai sair do ponto de análise e ir até a linha de ação. É importante considerarmos esse sentido, porque caso contrário, modificaremos o sinal do nosso momento, dado que o fator aqui interfere no produto vetorial. Podemos também calcular esse produto vetorial através do determinante numa representação matricial. Uma forma de resumir ou reduzir esse determinante seria através de determinantes menores, que é a técnica na qual, para encontrarmos, por exemplo, o resultado desse vetor em relação a I, isolando aí as colunas e linhas no qual I faz parte e fazendo o determinante do que sobrou, ou seja, RY vezes FZ menos RY vezes RZ. Lembrando sempre que quando trabalhamos com a parte de J, nós teremos um sinal negativo por manipulações algébricas. A outra forma que temos para tratar o momento é quando nós trabalhamos com o momento resultante. O momento resultante sempre vai ser igual ao somatório dos momentos envolvidos, ou seja, o somatório dos produtos vetoriais de R por F. A convenção do momento é sempre positivo no sentido anti-horário e negativo no sentido horário, onde temos a representação em 3 dimensões com um vetor e uma seta em torno desse vetor, indicando o seu sentido conforme a regra da mão direita, ou numa representação bidimensional, na qual apenas a seta indicará o sentido desse vetor, considerando aqui que ele está saindo ou entrando no plano. Como estamos com uma representação no sentido anti-horário, esse vetor está saindo da tela na nossa direção. Se nós trabalhamos com forças coplanares, nós temos que o momento será igual a somatório de forças vezes distância em termos de intensidade. Ou seja, nós temos aqui, exatamente para essa figura, que o momento vai ser igual a menos Fx vezes AY
Por que menos? Porque fx gera um momento no sentido horário, a alavanca tende a girar no sentido horário, e a y é a menor distância perpendicular da linha de ação até o nosso ponto O, mais fy vezes ax, no qual fy é a decomposição de f ao longo de y, a intensidade, e ax aqui é a menor distância perpendicular entre fy, linha de ação, e o ponto O. Até então, vimos o momento como relação a um ponto. Ele também pode ser dado em relação a um eixo. Nesse caso, sua intensidade vai ser a força vezes a distância perpendicular até esse eixo, ou igual ao produto escalar da direção desse eixo pelo vetor momento, que é o mesmo de dizermos, né? Produto escalar do nossa direção do eixo por R vetorial F, que é o nosso momento, ou pela representação matricial, que é na primeira linha o nosso vetor direção, na segunda linha nosso vetor posição e na terceira linha nosso vetor força, sendo cada coluna correspondente, né, às decomposições em x, y e z. Nós temos, então, que o momento de A, em termos vetoriais, será essa intensidade vezes essa direção. Nós chamamos o momento de binário quando ele é decorrente de duas forças que são paralelas a uma distância d, têm mesma intensidade, porém sentidos opostos, ou seja, a força resultante dessas duas forças é igual a zero, mas o efeito é de tendência de rotação ou rotação pura. Nesse caso, o momento gerado ele é denominado como momento de binário. Uma análise mais geral nos diz para a gente o seguinte, que esse momento de um binário será igual ao produto vetorial entre o vetor posição de qualquer dois pontos presentes na linha de ação dessas forças pela força. Como que nós escolhemos qual força vamos aderir? Sempre da seguinte forma, nós vamos fazer o produto vetorial da vetor posição pela força que o vetor posição está chegando. Então, conforme o exemplo, ele sai da menos F e vai para F. Logo, o produto vetorial será desse vetor posição pela força F. Se o vetor posição estiver saindo do ponto B e indo para o ponto A, o nosso momento, então, seria o vetor posição vetorial menos F. Atenção a isso. Além disso, nós temos que o momento de binário resultante vai ser sempre a soma de todos os momentos presentes. Logo, quando tivermos mais de um binário, o momento resultante vai ser a soma dos momentos de cada binário. Diante do exposto, nós podemos fazer algumas simplificações e obter sistemas equivalentes, ou seja, aqueles que os efeitos externos serão iguais. Então, pelo princípio da transmissibilidade, nós podemos mover F ao longo da sua linha de ação e o sistema permanecerá com os mesmos efeitos externos. Da mesma forma, se transladarmos F ao longo de qualquer direção que não seja a da sua linha de ação, nós vamos então introduzir um momento representando, esse deslocamento. Logo, qualquer sistema com uma força pode ser representado por uma força e um momento equivalentes em um outro ponto, ou o contrário, quando a gente tiver uma força e um momento, podemos reduzi-los a única força, desde que essa força seja deslocada em relação à força do sistema inicial. Uma outra simplificação que podemos fazer se refere a um sistema geral, no qual nós temos presenças aí de momentos e de forças. A força resultante será o somatório de forças que passam no mesmo ponto, que estão passando ali no ponto O, e o momento resultante será igual à soma de momentos externos presentes no primeiro caso, mais a soma de momentos relativos ao deslocamento dessas forças, F1 e F2. Um terceiro caso de simplificação se refere à presença de forças concorrentes num plano, ou seja, forças que as linhas de ação se cruzam em um determinado ponto. Nós podemos simplificar essas forças por uma única força resultante nesse ponto onde as linhas de ação se cruzam. Lembrando que não há presença de momento
porque as linhas de ação passam nesse ponto, logo a distância é zero. Se essas forças no plano não forem concorrentes, ou seja, foram apenas coplanares, nós temos então uma simplificação com uma presença de distância em relação ao ponto O, dado que essas forças não se cruzam, a linha de ação dessas forças não se cruza em um determinado ponto. Assim, nós temos que a força resultante também será o somatório de forças, mas haverá a presença de um momento em relação a esse ponto O e perpendicular à força FR. Ainda em análise de forças, nós temos a condição de forças paralelas. Quando houver várias forças paralelas no sistema, podemos simplificar essas forças por uma única força equivalente, FR, que será igual ao somatório dessas forças. Haverá a presença de um momento, porque as linhas de ação dessas forças estão em direções iguais, porém cruzando pontos específicos em um determinado ponto, e o momento gerado será perpendicular, ao plano que contém FR. Por fim, nós temos uma simplificação referente à redução a torsor, que é quando nós temos um momento que não é paralelo a FR e conseguimos reduzir esse sistema a um deslocamento de FR com a presença de um momento na mesma direção de FR. Ou seja, nós estamos aqui representando um torsor ou um parafuso, no qual nós temos a translação e a rotação presentes num determinado ponto. Lembrando sempre que esse momento que é paralelo a essa força, ele é uma decomposição desse momento presente na primeira situação, no qual esse momento presente ele é dado pela soma do momento paralelo e o momento perpendicular a essa força. Finalizando a revisão, então, das unidades 1, 2, 3 e 4, nós temos o tópico de carregamento distribuído. O carregamento distribuído ao longo de um eixo, ou de uma linha, ou de uma área, ou de um volume, pode ser simplificado na presença de uma única força posicionada x barra em relação a um ponto determinado, no caso da imagem, o ponto O. Dessa situação, nós podemos aqui inferir que a força resultante será igual à área do carregamento, em decorrência de que elementos infinitesimais do carregamento reproduzem aí, o carregamento pelo dx, logo nós temos a força resultante igual à área. Lembrando que o carregamento é dado em termos de Newton por metro, representando, por exemplo, uma pressão. E o posicionamento dessa força resultante será dado em decorrência dos momentos, já que o momento resultante, ou seja, o momento dessa força em relação ao ponto O, será igual à soma de todos os momentos de cada elemento infinitesimal. Assim, x barra, que é a posição da força FR, será dada em função da integral de x dA sobre a integral dA, considerando aí integrais de área. Lembrando sempre que essa força resultante, ela vai passar a sua linha de ação pelo ponto C, que é aqui definido como um ponto geométrico, ou seja, o centro geométrico da figura. Consequentemente, nós temos então para figuras geométricas conhecidas, tabelas que nos fornecem essa posição, muito utilizadas no cálculo de estática e apresentadas em diversos livros, ou na parte final do livro ou na capa. Logo, temos então uma revisão completa das 4 primeiras unidades e estamos aptos a seguir para a unidade de equilíbrio de um corpo rígido. Até lá!